Olá, franqueado! Na aula de hoje vamos aprender então o que fazer quando a vaga é difícil, tá? Lembrando, pessoal, que difícil quer dizer que é um pouquinho mais complexa devido às informações que o cliente pede, não necessariamente que vai ser difícil por conta da região, por conta de horário de trabalho, é mais por algumas exigências que o cliente pede. Então, o que você pode fazer quando está trabalhando em alguma vaga que você está sentindo que está mais dificultada para você, tá bom? Primeiro tópico, então, você vai revisar o briefing com o cliente. Então, os requisitos que ele passou para você realmente são indispensáveis? Às vezes o cliente passa um requisito, por exemplo, precisa ser uma pessoa alta, porque ela precisa alcançar as prateleiras ali que é mais alta. Mas realmente, será que é indispensável que a pessoa seja um pouquinho menor e você ter um banquinho para ela poder se apoiar? Então, assim, realmente é indispensável o que ele está pedindo na vaga? Dá para treinar algo que ele está sendo exigido? Então, por exemplo, precisa saber usar um sistema específico da empresa. Então, vamos supor, tem que saber usar um CRM. É realmente indispensável? Ou você pode treinar alguém para aprender a mexer no CRM? Eu consigo fazer isso em 1 ou 2 dias para a pessoa poder pegar? Ou realmente é alguma coisa que é natural? Então, por exemplo, tem que ser uma pessoa que é comunicativa. A gente sabe que muitas vezes isso aí é natural. É treinável, mas é natural da pessoa. Então, assim, é algo que dá para ser treinado, o que ele está exigindo, né? Os salários e benefícios estão compatíveis com o mercado, então muitas vezes, como eu já disse, o cliente acaba não sabendo, não tendo noção do qual é o valor que o mercado paga para aquela função que ele está exigindo. Então, é sempre importante analisar o valor do salário, os benefícios estão compatíveis com o que o mercado oferece, porque às vezes está difícil porque está oferecendo abaixo do mercado. Então, a localização ou o modelo de trabalho é viável para os perfis desejados? Então, muitas vezes o cliente tem uma empresa lá no final da cidade, onde passa somente um ônibus, onde o ônibus passa a cada 1 a 2 horas e acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então, assim, é realmente um local que está sendo um impeditivo de você conseguir um candidato ou é o modelo de trabalho? Às vezes o modelo de trabalho é um modelo PJ, às vezes é um modelo 100% presencial. Então, assim, qual que é o modelo de negócio? Talvez ele pode estar influenciando você não estar conseguindo candidatos para essa vaga. Então, às vezes, a vaga é difícil porque o escopo está desalinhado com a realidade do mercado. Então, é importante sempre alinhar o briefing com o seu cliente para bater, olha, isso aqui tá dentro, isso aqui não tá dentro, o que a gente pode fazer para melhorar em questão do que tá fora, tá bom? E aí você pode, então, mapear o mercado. Então, faça uma pesquisa rápida de quantos profissionais com esse perfil existem e onde que eles estão. Então, por exemplo, o cliente quer uma vaga de gerente administrativo para uma empresa de construtora de casas e apartamentos, um exemplo, né? Então, quantas pessoas existem no mercado com essa qualificação de gerente? Quanto que existe para gerente de construtora, né? Então, faça uma pesquisa ali no Google mesmo, você consegue jogar ali no ChatGPT também, para conseguir essas informações. Avalie também a concorrência do tempo médio de contratação e as demandas parecidas com o que está buscando. Então, por exemplo, olha, na agência tal, eles levam, sei lá, 30 dias para achar um profissional com esse tempo. Então, talvez o tempo que eu estou ofertando para o meu cliente seja pouco demais. Então, assim, sempre avaliar ali a concorrência para poder saber o que eles estão ofertando, qual o tempo, a qualidade que eles estão ofertando dos candidatos. Isso é sempre importante, tá bom? E aí isso vai te dar, então, insumos para poder argumentar com o seu cliente e ou gestor, né? E ajustar também as nossas expectativas quanto ao candidato escolhido, tá bom? E aí você também pode ajustar a vaga, né? A estratégia de divulgação e busca dessa vaga. Porque às vezes a gente está postando em um local onde não está tendo retorno de candidatos e você pode simplesmente mudar a rota e postar em outro local onde você vai ter mais retorno de candidatos. Então, sempre use canais de divulgação alternativos. Então, o LinkedIn, redes sociais, até mesmo eventos presenciais para você divulgar, faculdades. Então, sempre é importante ir mudando os canais de divulgação. Por quê? Se eu posto para um estagiário de ensino médio, ele vai estar em um X sites específicos. Se eu posto para ensino superior, em outros X de sites específicos. Isso ele tem em outros sites. Então, tem que saber entender quais são os sites que mais dá resultado para cada tipo de vaga, para cada tipo de contratação, para você não perder tempo divulgando em sites de vagas que não são compatíveis com o que eles buscam naquele local, tá bom? Então,
Sempre fazer também um round ativo em vez de esperar os candidatos. Então, sempre buscar os candidatos. Então, não somente postar as vagas e esperar cair os candidatos para você. Então, porque às vezes pode demorar, leva algum tempo para poder ser publicado, para poder eles verem. Então, sempre também buscar os candidatos. Então, buscar no LinkedIn, buscar na Cato, buscar até mesmo no Indeed de vagas antigas que você já postou, buscar os candidatos que já tem no seu WhatsApp ali de comunicação. Então, sempre buscar também os candidatos por você mesma, não esperar que eles venham até você pelas divulgações, tá bom? E sempre também utilizar os filtros criativos, então buscar por habilidades equivalentes ou por transição de carreira. Então lá no LinkedIn você pode colocar pessoas que estão buscando transição de carreira, ou na Casa, ou no Indeed. Então sempre buscar ali também por filtros criativos, tá bom? E aí reforçando então do trabalhar o banco de dados, né, interno, né, de talentos, de candidatos internos. Porque às vezes a gente mandou o candidato para uma vaga específica que ele não passou, abriu uma outra vaga no mesmo segmento que ele se encaixa, você pode utilizá-lo para essa outra vaga. Então é sempre importante você verificar os candidatos que já foram para outras entrevistas e não foram aprovados, né? Claro, entendendo também o porquê que ele não foi aprovado. Será que foi somente porque tinha alguém melhor do que ele, ou porque se encaixava mais na vaga, ou se ele não foi aprovado porque ele faltou, né? Não, nada disso. Então, sempre avaliar o porquê ele não foi aprovado e aí encaminhá-lo para outras vagas, sabendo que foi aprovado ou não, tá bom? Então, sempre falar também com ex-funcionários ou indicações de colaboradores. Então, por exemplo, eu fazia muito isso quando na minha época de recrutadora, que eu fazia o quê? Eu tinha uma pastinha ali dos candidatos que estava selecionado, que já foram aprovado, e quando eu estava com alguma vaga um pouco mais difícil, eu chamava eles e falava assim, olha, sou eu, Heloísa da Donai, tem algum amigo para você poder indicar, algum familiar que está buscando emprego, seja CLT, seja estagiário, para poder ter uma divulgação maior das nossas vagas. Então, sempre importante buscar ali indicações dos colaboradores, tanto que estão ativos ou até mesmo dos que já saíram, tá bom? E aí, então, ser transparente com o cliente ou o seu gestor, né? Então, sempre informar o porquê daquela vaga está demorando para ser entregue. Então, é o horário, é o salário, é os benefícios, é o cargo em si, é a localidade. Então, sempre ser transparente em questão do porquê está com dificuldade de conseguir candidatos para aquelas vagas, tá? Então, combine sempre prazos realistas para poder entregar a vaga para o cliente. Como eu disse também algumas outras vezes, não é legal você passar para o cliente algum prazo que você não vai cumprir. Então, por exemplo, eu vou te entregar em 5 dias. Chegou 5 dias e você não conseguiu candidato. Então, sempre passar prazos realistas para ele. Então, olha, eu nunca fiz essa vaga, eu nunca fiz uma vaga para gerente de construtora, então eu vou ver aqui uma média, ou vou te dar um prazo de 20 dias para poder te entregar, sempre prazos realistas, tá bom? Pra gente não perder nosso cliente por conta de incompetência de prazo, essas coisas assim. Então, como eu disse também nas outras aulas, então sempre sugerir ajustes no perfil ou nos benefícios, se for necessário. Então, olha, cliente, eu verifiquei aqui, através dos candidatos, que a maior reclamação deles é o salário. A gente poderia, então, ajustar pelo menos para R$100 a mais, R$150 a mais, né? Então, sempre mostrar para ele qual que é o problema e dar uma solução para ver se é possível trabalhar aquilo sobre o que tem sido a dificuldade, tá bom? E aí, então, cuidar da experiência dos candidatos. Então, se a gente já está com uma vaga difícil, é importante sempre priorizar qual que é a experiência que ele está tendo, né? Então, sempre evitar processos muito longos ou muito exigentes. Isso vai afastar, né, ali os bons candidatos. Sempre ter uma comunicação clara e constante e valorizar o candidato. Então, especialmente em vagas nichadas, né? Então, por exemplo, esse gerente de construtora é um pouquinho mais difícil, mais nichado. Então, é sempre importante valorizar o trabalho dele, sempre dar ali para ele o que ele necessita, né? Dar para ele uma experiência muito boa do seu atendimento. E aí eles podem ter, porque eles podem ter várias propostas de outros lugares, então eles precisam ver que o seu trabalho é diferente, eles precisam ver que o seu trabalho é o melhor. Então sempre dar para ele uma experiência muito boa no atendimento, seja em respostas mais rápidas, respostas mais humanas, um atendimento muito bom para que ele escolha estar com você na sua vaga pelo seu atendimento também, tá bom? E aí então você vai registrar todos os seus passo a passo, então sempre registre todas as tentativas, os contatos que você já mandou e não quis a vaga, o retorno dos candidatos referente ao porquê eles não querem a vaga. Sempre é bom registrar e comprovar o seu esforço, né? Então, isso ajuda na prestação de contas e mostrar que o desafio é real, que não é uma coisa que você está inventando, não é uma coisa que você está dando desculpas, né? Realmente o motivo ele existe, você tem provas dos motivos que existe, e aí para você poder provar para o cliente, para o seu gestor, para o seu gerente, e aí conseguir assim
trazer talvez uma solução para eles, tá? E para a gente poder fechar então essa aula, alguns cuidados que a gente precisa ter ao fazer as vagas e o recrutamento em si, né? Então, não ceder à pressão de fechar a vaga com qualquer pessoa, né? Então, olha, chegou aqui uma pessoa que não tá muito no perfil, tem uma só experiência, o cliente quer 3, vou mandar ele mesmo assim para poder fechar porque eu não aguento mais o cliente. Não ceda às pressões para poder fechar com qualquer um, porque sempre vai dar um retrabalho para você, porque ele vai ficar pouco tempo na vaga, ou o cliente não vai gostar e vai ter um retrabalho, tá? Então, evite também vender mal a vaga só para atrair os candidatos. Então, assim, olha, a vaga é para trabalhar a escala 6x1. Aí você vai lá e fala, não, é segunda a sexta, só para poder os candidatos quererem a vaga. Ah, não precisa fazer um trabalho manual, difícil. Chega lá, o trabalho é pesado e difícil. Então, assim, sempre vender a vaga do jeito que ela é, clara e com o objetivo para você não poder mentir para os candidatos, né, ou até mesmo omitir informações das vagas para poder os candidatos quererem a vaga e chegar lá é totalmente diferente, porque realmente vai ter um retrabalho novamente, tá bom? E aí, não deixar a vaga rolando por muito tempo sem muitas atualizações. Aqui entra, gente, e tanto em falar com o cliente e com o candidato. Então, por exemplo, olha, falei com o candidato hoje, disse para ele que eu ia dar um retorno para ele ainda hoje da próxima etapa e não dei. E aí passou vários dias e não deu uma satisfação pro candidato. A mesma coisa com o cliente. Então, falei com o cliente hoje que ia marcar a entrevista, não marquei, não chegou ninguém e não dei uma satisfação. Então, não deixar a vaga rolando muito tempo aí sem atualização, tanto de divulgação também, quanto para os próprios candidatos e para os clientes, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.